Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar e conosco mais um episódio de Inédita Pamonha, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Agradecemos os nossos apoiadores sempre, sem os quais nada disso estaria a acontecer. E hoje eu vou retomar um assunto sobre o qual algumas vezes já me manifestei, mas que sempre me chama a atenção. A ideia de que, para os pensadores existencialistas do século XX, dando destaque para o casal Sartre e Simone de Beauvoir, a vida humana é um pouco diferente da vida dos animais e também do que acontece com as coisas. E por quê? Ora, por quê? Porque no caso do ser humano, homens e mulheres, e é importante dizer homens e mulheres porque Simone de Beauvoir fará do existencialismo a pedra de toque do seu feminismo, para homens e mulheres a existência precede a essência. E, enfatizando agora o que não me ocorria de fazer antes, para as coisas e para os animais acontece o contrário, ou seja, para as coisas e para os animais seria a essência a preceder a existência. Ora, o que será que isso quer dizer? Está aqui o Epaminondas ao meu lado, o meu gato, tão querido por mim. Eu olho para ele e, olhando para ele, eu digo a ele, viu? No seu caso, a essência precede a existência. No meu caso, a existência precede a essência. Portanto, a nossa vida é um pouco o contrário da outra. Epaminondas, então, olha para mim com um olhar perdido, de desdém absoluto, mas claro, não por não ter entendido o que eu quis dizer, mas por não ver nenhuma relevância nessa constatação. Como nós não somos o Epaminondas e vemos essa relevância, vamos tentar fuçar mais, sempre fuçando mais. Homens e mulheres não são programados por natureza. Homens e mulheres, portanto, não têm uma definição prévia. Homens e mulheres, portanto, não estão, digamos, regidos por um código pré-existente. Homens e mulheres, portanto, não têm uma essência prévia. É aquilo que ele está chamando de essência. Homens e mulheres não têm uma essência prévia. Não têm uma essência prévia. Não há, portanto, um eu essencial, prévio e anterior à vida. Não há. Portanto, isso significa que quando eu digo que eu sou isso ou aquilo e por isso devo viver de acordo com o que eu sou, esta afirmação é absurda para o existencialismo. Por quê? Porque para o existencialismo não tem esse eu sou isso ou aquilo. E é por isso que eu não tenho que viver de acordo com isso que não existe. Vamos então imaginar que eu insista em dizer que acho, por conta de tudo que eu experimentei na vida, que existe dentro de mim alguma coisa muito forte do lado da explicação. Exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. E que, portanto, eu me sinto um explicador. E que, portanto, eu sou um explicador. E que, portanto, eu tenho essência de explicador. E aí, muito bem, o que acontece? Acontece que, na hora de viver, eu tenho que dar conta dessa essência. Na hora de viver,
Talvez eu possa até virar as costas para ela, mas ela existe, né? Isso é né? Eu tenho uma essência de explicador, mas decidi ser bancário. Bom, então veja, ainda assim houve a possibilidade de escolha de uma vida na contramão da sua essência, mas essa essência, neste caso, existiria. Ora, o que propõe um existencialista? Um existencialista propõe que não há nada antes da existência, não há nada antes da vida e que, portanto, não há essa essência de explicador, esse eu de explicador, esse daimon de explicador, essa natureza de explicador que eu posso abraçar ou não. Isso significa que no caso de homens e mulheres, né, a existência, ou seja, a vida no mundo, ela começa sem nenhuma referência essencial prévia. Não tem essa de você dizer, olha, né, eu nasci com esta definição, eu sou isso. Agora vamos ver como é que isso vai ser ou não ser viabilizado na vida. Eu nasci músico e, portanto, eu vou tocar um instrumento musical. Não. Para um existencialista, a vida começa sem nada antes. A vida começa sem essência prévia. Então, a vida começa zerada, o que permite a você rigorosamente conduzi-la como quiser. Não tem essa, né? Eu vou ser professor porque eu tenho essência de professor. Não tem essa. Na hora de viver, eu vou viver sem essência nenhuma para me servir de guia, né? Da mesma maneira, vamos pensar em categorias mais assim históricas e sociais. Então, vamos pensar em classe social, grupo social, vamos pensar em casta. Assim como a gente assistia no Caminho das Índias, fulano de tal é um Brahmane. Então, naturalmente, pelo fato dele ser um Brahmane ou ter essência de Brahmane, ele deverá ter uma vida de Brahmane, ou seja, a existência, ela aparece após uma essência que lhe serve de referência. Você nasce com a essência e aí você vai viver. Isso é um jeito essencialista de pensar, né? Um jeito essencialista de pensar. Tenho essência disso e aí vem a vida. O jeito existencialista de pensar é eu não tenho essência de nada, portanto a vida vem sem nada antes. A vida vem zerada e eu vou fazer dela, portanto, o que me vier na veneta. Da mesma maneira que você não tem essência de explicador, também não tem essência de classe ou casta social, você também não tem essências naturais, como, por exemplo, de gênero. Não há, portanto, uma essência masculina que deverá se impor na vida. Não há uma essência feminina que determinará a existência. A existência vem zerada e, portanto, a natureza, ela não constitui uma essência determinante da existência. A existência sai do nada e, portanto, o gênero, né, masculino ou feminino, não determina a priori a vida. E é por isso que a palavra mágica do existencialismo é a liberdade. Por quê? Porque se tem uma essência, essa essência aborrece, né? Essência de homem tem que viver como homem, essência de mulher tem que viver como mulher, essência de
sei lá, de árabe tem que viver como árabe, essência de judeu tem que viver como judeu, essência de português tem que viver como português, essência de professor tem que viver como professor. Ou seja, existiria uma espécie de condicionante da vida imposta pela essência. No caso do existencialismo, não. De maneira que você tem uma vida aberta, uma vida em aberto, podendo fazer dela o que bem entender. Isso faz com que, até mesmo, porque até aqui a gente viu essências no interior do humano, né? Essência de árabe, essência de preto, essência de branco, essência de japonês, essência de paulista, essência de mulher, essência de homem, essência de... Mas poderíamos pensar numa espécie de essência genérica do humano, como propõe Aristóteles, animal político dotado de logos. Então veja, nem mesmo essa essência existe. Não há uma natureza humana. Essa natureza humana não determina. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, no caso de homens e mulheres, a vida ela se apresenta limpa, sem atalhos pré-existentes, sem caminhos pré-definidos, sem vieses pré-estabelecidos. Razão pela qual podemos ir para onde for, conduzi-la como for, e isso faz com que a nossa liberdade seja uma liberdade ampla mesmo, ampla. Não há um conceito de humano que deva se impor a uma vida humana. A existência humana poderá ser conduzida independentemente de qualquer tipo de entendimento que se possa ter sobre o que significa ser humano. Portanto, o humano leva a sua vida sem carregar esse peso pesado de ter que viver como um humano por ser humano. Não. No caso do humano, a existência precede para os existencialistas. De tal maneira que se você quiser descobrir quem você é, você não descobre antes para viver de acordo, mas você descobre depois, por ter vivido como viveu. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Então vamos imaginar o seguinte, e é aqui que eu queria chegar. Haverá quem diga, para viver bem é preciso conhecer-se. Então é porque há alguma coisa a conhecer sobre si mesmo que é determinante da vida boa. Ora, essa afirmação é uma afirmação essencialista. Porque o que é que diria um existencialista? É que o conhecimento de si não é prévio da vida. O conhecimento de si só é possível em função do que fomos fazendo da vida, em função do que fizemos da vida, em função de como nós vivemos a vida, em função das decisões que tomamos na vida, razão pela qual somos nós, através da vida, a definir a nós mesmos. E não buscar uma definição de si para poder alinhar a vida a esta definição. Uma coisa é identificar-se como professor previamente e por isso viver como professor.
A outra coisa é viver como professor e no final da vida concluir que você era professor. Perceba que no final das contas, aparentemente dá tudo na mesma, mas não é verdade. No primeiro caso, você viveu como professor porque era professor. No segundo caso, você fez o que quis, viveu como professor e depois acabou concluindo que foi professor porque quis assim. Portanto, o homem não é nada além das suas escolhas, tampouco a mulher. Humanos são em função das decisões que tomam para a própria vida. O homem é, antes de tudo, uma espécie de projeto definido por si mesmo e nada o define previamente. Ora, por que me ocorreu retomar isso? Porque eu não tenho a menor certeza de que isso seja assim mesmo. Eu, pessoalmente, Clóvis, eu penso que, de fato, seria fascinante conceber a vida humana como permanentemente em aberto. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que essa abertura radical e permanente poderia se tornar imobilizante. Veja, por exemplo, o que diz Sartre no seu romance A Náusea, que as pessoas acabam se convencendo de que são alguma coisa e por isso acabam vivendo em função do que elas são. Elas se tornam, portanto, personagens de uma farsa. E assim, o garçom age como garçom, encena como garçom, porque se convenceu que é garçom, e vive uma vida de garçom, porque colocou a definição de si antes da vida. Eu, por exemplo, vivo uma farsa, me convenci que sou professor. O bacana é que eu convenci também bastante gente à minha volta. Então, aparentemente está todo mundo de acordo, eu sou professor. Então, o que é que eu faço? Eu vivo uma vida de professor. Vivendo uma vida de professor, eu estou aqui gravando isso que vocês estão ouvindo. Mas pergunto a você, se você me perguntar o que você está fazendo, eu responderei vivendo uma vida de professor. Vivo desse jeito porque sou professor. Agora pergunto a você, seria melhor se eu me convencesse de que não sou nada e que por isso a cada segundo eu posso atirar para tudo que é lado e, portanto, no lugar de seguir a minha vida de professor, eu posso a cada dia, a cada hora, a cada minuto vivê-la em espaços, situações absolutamente, radicalmente diversas. Algo do tipo, hoje dando aula, amanhã gerenciando uma sauna erótica, depois da manhã abrindo uma igreja, na segunda-feira abrindo um banco, na terça-feira comprando uma prancha de surf. Perceba que nesse caso eu atiraria para onde fosse. Eu iria para onde tivesse apontado o nariz dos desejos, das inclinações, das escolhas, da vontade, da liberdade. Porque já que eu não sou nada, realmente posso viver a cada segundo como me der na veneta. E como eu posso viver a cada segundo como me der na veneta, eu posso até continuar sendo professor. Mas não porque sou professor, mas é porque, curiosamente, a cada segundo eu renovo livremente o meu compromisso. Agora, como saber se o que acontece comigo é o resultado de uma essência que se impõe ou é o resultado de uma liberdade, de uma escolha que se repete? Como saber se eu tenho uma essência de professor e por isso vivo como tal, ou se eu tenho uma liberdade radical e absoluta que a cada segundo resulta na mesma escolha, na escolha de ser professor? E era aqui que eu queria chegar, para justamente te dizer que não tenho a menor ideia de como responder. Com alguma dúvida do episódio? Se ficou com alguma dúvida, manda a tua pergunta, por favor. Para enviar, você deve ser apoiador do podcast e entrar no site do Apoia-se. Então lá você vai encontrar todas as informações para o envio do material.
essa nossa reflexão de hoje, foi esse o nosso Inédita Pamonha, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Espero que você tenha adorado. Se você gostou, ouve de novo. Há muito que aprender na Reoitiva. Se gostou demais, convida alguém para ouvir junto. Beijo grande. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.